Olá pessoal, eu de novo, vamos lá para mais um vídeo. Nesse vídeo agora eu vou demonstrar aqui um exemplo utilizando apenas a estrutura if, que seria a estrutura que a gente coloca um código quando a gente quer executar algo quando o resultado é verdadeiro, tá bom? Nos vídeos anteriores a gente havia falado sobre a função ABS, né? O que a função ABS faz? Tecnicamente ela pega um número que é negativo e se o número for negativo, ele inverte e mostra o resultado, o resultado sem sinal. Né? Então vamos imaginar que a gente tivesse, por exemplo, eu tenho dois valores, né? Valor 1 igual a 10, int valor 2 é igual a 30, e aí de repente você precisa fazer um cálculo e essas informações estão vindo do teclado, vamos até fazer aqui sendo lidas do teclado, ok? Então, olha só, valor 1, valor 2. Então eu tenho aqui a leitura de dois valores, certo? E aí eu quero calcular um resultado. Então vamos colocar aqui int resultado. E o meu resultado vai ser valor 1 menos valor 2. E aí depois eu quero imprimir esse resultado na tela, certo? Só que o que vai acontecer? Se a gente executar o nosso código, dependendo dos valores que a gente colocar, se eu coloco 50 no valor 1 e coloco 10 no valor 2, a gente vai ter aqui um valor positivo. Agora, se eu inverter, se eu colocar 10 e 50, a gente vai ter um valor negativo, certo? Porque do jeito que a gente montou lá, menos 40, do jeito que a gente montou aqui, a gente colocou a variável valor 2, variável valor 1 menos valor 2. Então, se o valor da variável 2 for maior, por padrão, você vai manter o sinal, ok? E se a gente não quiser esse sinal, se a gente quiser desprezar o sinal, o que a gente teria que fazer? A gente teria que executar o comando ABS, né? ABS, e aí então o ABS vai garantir que o resultado sempre seja verdadeiro, certo? Mas tecnicamente o que é o ABS? Né? O ABS ele é uma função que dentro da função ela faz um teste para saber se o valor é negativo ou não. E aí, se o valor for negativo, ele transforma esse valor para um valor positivo. Tá bom? E a forma que a gente consegue fazer isso é multiplicando por menos 1. Então, se eu não quisesse, por algum motivo, usar a função ABS, eu poderia eu mesmo escrever o meu raciocínio para fazer esse valor ficar positivo? Poderia. Eu poderia fazer algo desse tipo aqui. Ó. Poderia fazer assim, resultado, eu quero colocar dentro de resultado. Então, eu executo aqui resultado, por exemplo. Aí depois eu tenho uma possibilidade aqui, que é a possibilidade do número ser negativo. E aí eu não quero que o número fique negativo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if se resultado for um número menor que zero, que é o conceito de negativo. O que a gente quer fazer? Eu quero fazer o resultado receber resultado vezes menos 1. Então, todo número que a gente multiplica por menos 1, ele vai mudar o sinal. Então, se o número for negativo e eu multiplico por menos 1, eu inverto o sinal dele. Se o número for positivo e eu multiplico por menos 1, se eu fizer isso, eu vou inverter o sinal dele. Então, note que eu não poderia simplesmente fazer aqui, ó, deixar assim, resultado é igual a resultado menos 1. Porque eu vou estar multiplicando o resultado sempre por menos 1. Aí, se o valor for positivo, ele vai virar negativo. E se o valor for negativo, ele vai virar positivo. Não é isso que a gente quer. Olha só. Ó, aqui ficou positivo, certo? Mas quando o número for invertido, ele vai dar negativo. Então, eu só quero multiplicar por menos 1 quando o valor for menor que zero. Então, se eu crio agora uma estrutura de decisão que vai testar se esse valor é menor que zero, e se ele for menor do que zero, eu executo este comando, eu pego o valor que estava gravado na variável resultado e multiplico por menos 1. Aí a gente vai ter o resultado tendo apenas números positivos. Olha só, positivo, vou executar 50, 10 agora. 40 também. Então note que aqui a gente é um exemplo, né, que a gente só precisa de uma estrutura de decisão que vai executar alguma coisa quando o resultado for verdadeiro. Eu não preciso fazer alguma coisa quando for falso. Quando essa condição aqui produzir um resultado falso, simplesmente eu não quero fazer nada. Eu só quero continuar o fluxo de execução. Eu quero continuar executando o que está aqui depois. Então, se eu não quero nada específico que seja executado quando for falso, então eu não escrevo o else. O else eu só vou escrever quando eu quiser fazer algo quando o valor for negativo. Então, neste caso aqui, como eu não quero fazer... quando o resultado for falso.
Como eu não quero fazer nada em específico quando o resultado for falso, então simplesmente eu não escrevo o else, tá bom? E aí vamos para um exemplo agora que a gente vai utilizar uma estrutura que tem a saída verdadeira e tem a saída falsa. Vamos imaginar que a gente estivesse desenvolvendo um programa para uma lanchonete ou para um restaurante e aí de repente alguém chega para comprar um determinado produto e na hora que você vai fazer a venda ali, você precisa saber se tem aquele produto no estoque. Tá? Obviamente, nesse caso aqui, a gente teria banco de dados envolvido, para onde a informação do estoque estaria num banco de dados, mas só para a gente exemplificar aqui o raciocínio da estrutura de decisão, eu vou criar uma variável aqui, quantidade de água. Vamos imaginar que a minha quantidade de água nesse momento está valendo 50, que é a quantidade que tem lá no meu estoque. Obviamente, isso aqui estaria dentro de um banco de dados, tá? E aí eu quero um raciocínio do tipo assim: o cliente chegou para comprar uma água. Se eu tiver água no estoque, ou seja, água é maior do que zero, se a água for maior do que zero, é porque eu tenho no estoque, tá bom? Se eu tiver no estoque, aí o que eu faço? Eu vou e faço a venda. Caso contrário, se eu não tiver no estoque, eu não posso fazer a venda. Então, se eu tiver água dentro do estoque, o que você vai fazer? Você vai fazer a venda, né? Aí você vai falar qual que é o valor e tal, e aí você vai ter que abater uma água ali do estoque. Então você teria algo desse tipo aqui: quantidade de água é igual a quantidade QPD água menos 1, ok? Ou a gente ainda poderia fazer com o operador menos menos, né? Que é isso aqui, ó, menos menos, tá bom? Como a gente já falou em vídeos anteriores. É a mesma coisa, tá? Estes dois comandos aqui, ó, eles vão produzir o mesmo resultado. É só uma forma diferente da gente escrever a mesma coisa, tá? Posso fazer desta forma ou ainda posso fazer desta forma, tá? Ainda teria essa possibilidade aqui, ó. PPD água menos igual 1. Então, o que eu estou falando? Eu quero colocar dentro da quantidade de água o valor que já está lá, menos 1. Então, esses três comandos aqui são a mesma coisa. Eles fazem a mesma função. São só formas diferentes da gente executar a mesma coisa, tá bom? Então, se eu tiver água, ok, eu faço menos 1 na quantidade do estoque, ok? Caso contrário, eu vou dar uma mensagem: não é possível realizar a venda. Então, eu vou dar um printf aqui, ó, item, sei lá, ausente no estoque, ok? Obviamente teria mais código aqui, né? Por exemplo, aí aqui eu posso fazer o código para falar qual que é o valor do produto, tal, mas vamos aqui só para a gente se concentrar aqui no nosso raciocínio, tá bom? E aí aqui, ó, eu vou imprimir aqui, ó, no finalzinho, depois do nosso código, independente se entrar ou não dentro do if, né? Eu quero imprimir aqui só a quantidade de água que tem no estoque, só para a gente ver se diminuiu, tá? Então eu vou colocar aqui água, estoque, quantidade de água, tá bom? Então vamos executar o nosso código. Então lá, água no estoque 49, ok? Vamos imaginar que o meu estoque fosse 2. Água no estoque 1. Por quê? 2 é maior do que 0, eu entrei, subtraí 1 e note que eu não executei a parte de baixo, tá bom? Agora, se o meu estoque for 0, eu não tenho mais água, olha só o que vai acontecer. Não é possível realizar a venda e item ausente no estoque. Água, estoque, 0, ok? Então, aqui a gente já tem um cenário onde a gente tem a necessidade de ter um resultado verdadeiro e um resultado falso, né? A gente quer executar algo quando for verdadeiro e a gente quer executar algo quando for falso, tudo bem? No próximo vídeo, eu vou pegar 2 ou 3 exercícios aqui para fazer e aí depois a gente entra no cenário onde a gente tem estruturas de decisões múltiplas, que a gente fala, que é o if, else if, tá bom? Abraço, até o próximo vídeo.